ponto aqui, Thiago, do texto, é muito importante que as pessoas entendam. Não é porque existe uma emenda que todas as outras formas de fiscalização não existem. Na verdade, quando você tem uma emenda, só tem uma parte que é diferente, uma única parte, que é o processo competitivo. Né? Você não tem um processo competitivo na seleção. Eu falo competitivo, mas aqui sem o predatório, né? Porque por mais que muitas vezes os estudiosos, ou por mais que o campo do terceiro setor não goste de falar, mas no edital de chamamento público existe um momento de competitividade. E é normal que seja. Aliás, porque edital de chamamento é seleção. Seleção é escolha. Se é escolha, há necessidade de eu falar que um, neste caso, é melhor do que outro, dentro de critérios objetivos como a lei determina. Então, existe uma competitividade. E zero problema. Se esse é o modelo atual que a gente também tem que botar a verdade. É o momento de competitividade. O que não tem na emenda é esse momento, que lá no manual do governo federal, que está para ser atualizado, inclusive, você tem a fase 1, 2, 3 e 4, que é a fase competitiva, que é até onde sai o resultado definitivo. Isso você não tem numa emenda parlamentar. A emenda parlamentar ela já chega na fase 5 desse fluxograma, que é chamar a entidade para apresentar o plano de trabalho, artigo 22, como você bem coloca no texto. Aliás, para mim, o calcanhar de Aquiles de uma parceria é o artigo 22, que é o projeto, é o plano de trabalho. Não é a pressão de contas, porque a pressão de contas vai explodir a falta de planejamento que está colocado lá no plano de trabalho. Então, assim, você tem o artigo 22 e os 33, 34 e 39, quando a gente está contaminado com o jargão da licitação, a gente chama de requisitos de habilitação, mas quando a gente está mais aderente ao Miroski, a gente fala de requisitos de celebração da parceria. Então, assim, todos os requisitos são iguais. 22, 33, 34 e 39 em artigos. E todo tem que ter gestor da parceria, tem que ter comissão de monitoramento e avaliação. Então, a emenda parlamentar, eu brinco no dia a dia, é a instituição competindo com ela mesma. Mas isso não quer dizer que isso, porque um deputado ou um senador destinou a possibilidade do recurso para ela, é que ela automaticamente receberá o recurso. Aliás, inclusive, já fui contratado por instituição que no primeiro momento ela já tinha feito o advocacy, né, tinha feito o relacionamento com o parlamentar federal. E aí, na hora que eu vi o estatuto da entidade, eu falei assim, olha, você vai precisar de pelo menos 60 dias para atualizar esse estatuto. E aqui tá falando que tem que ser executado em menos tempo. Então, assim, ó, são 800 mil reais que não vai chegar para ti. Ela não brinca. Eu falei assim, é verdade. Então, não adianta também a Dina ir a campo fazer o relacionamento com o parlamentar sem ter visto esses requisitos de celebração antes. Por quê? Porque a lei é muito clara a esse respeito, inclusive nas emendas. Olha, beleza que está destinado para você uma possibilidade, mas você pode estar competindo contra você mesmo e perder, porque você não fez o teu dever de casa. Então, assim, as pessoas acham que ter uma emenda ou receber uma destinação de emenda é garantia de dinheiro, e não é. E aí, acrescenta um ponto que um parceiro, que é o Cipriano Ayala, fala muito. As emendas vêm com um mínimo de objeto, ou seja, se eu trabalho com esporte, mas a emenda é para saúde, não faz sentido. Então, assim, o projeto também o plano de trabalho tem que estar alinhado com o objetivo macro da emenda, porque a emenda está dentro de um orçamento, ela não é livre de tudo. Lógico, as emendas que, inclusive, você trata no texto, né, as RP9 e as RP8, que são do orçamento secreto, você tinha ali um pouco mais de liberdade, mas esse não é o grosso das emendas, né? Mas a liberdade acaba Isso. Quando entra no Miroski, porque o Miroski fala que é da norma política pública setorial, você vai ter que enquadrar, né? Isso aí. Então, qual que é o negócio? A gente tem que lembrar esses pontos, porque as pessoas acham que também, e aí muitas vezes a mídia não passa a verdade toda, e também às vezes não é que não passa porque quer esconder, não, é porque construir essa narrativa não cabe em 90 segundos da matéria, né? Então, assim, a gente tem esse dever de demonstrar que as emendas, como um todo, não são à torta e à direito, não são para qualquer coisa, não. Das parcerias dentro do Miroski, elas estão vinculadas à execução de políticas públicas. Então, e com todo o arcabouço, né, com todo as regras de controle. Lógico, controle de resultado e entendimento de controle de meios, mas tem tudo isso.